Nós estamos chegando com mais um Só Prosa Boa. Tudo bem com você, criatura? Ó, relaxa, coloca aí uma pipoca, coloca a gente na TV da sala, chama a família inteira, porque não vai ser só um podcast, vai ser uma aula hoje. E por que eu tô falando pipoca? Para você relaxar com a família, porque é um momento de relax aqui. Sejam bem-vindos a mais um Só Prosa Boa. Hoje eu estou recebendo aqui a fisioterapeuta Valéria Moraes e travei. Acupunturista. É, isso aí que você é. Boa tarde. Mas é difícil de falar o nome, né? Tem que praticar um pouquinho, né? Dar um nó na língua. Acupunturista. Acupunturista. Isso. É de acupuntura. De punturar. Punturar. Exatamente. Quem é a minha entrevistada hoje? Bom, meu nome é Valéria Moraes, eu sou fisioterapeuta, especialista em acupuntura há mais de 20 anos e agradeço muito o convite. Eu já vim falar um pouquinho disso que me move nos últimos anos da minha vida. E como que você começou nessa história aí de acupunturista? Até o final você vai estar dando conta. Vou falar, eu vou destravar. Bom, na época que eu fazia faculdade, tinha uma novela, no ano 2000 mais ou menos, que era do Manuel Carlos, onde tinha um personagem que fazia acupuntura e esse personagem me inspirou essa curiosidade. Eu não sabia o que era na época. Só nos grandes centros que tinha, não era? Só. Eu morava em Goiânia na época, estudava lá e aí me brotou a curiosidade. E apareceu essa especialização na faculdade, eu resolvi encarar, sem nem saber o que era muito. Então, assim, eu como boa aquariana que eu sou, gosto do diferente, né? E encarei esse diferente ali naquele momento. Mas você já fazia faculdade de fisioterapia? Não, na época eu fazia faculdade de Educação Física. Minha primeira graduação foi Educação Física. Então você é graduada em Educação Física? Também, E depois em Fisioterapia. Então você já conhecia o corpo, então essa curiosidade foi por aí ou não? Foi, mas foi principalmente pela questão da parte integrativa que ela tinha, que é juntar corpo, mente e o restante todo, nossa natureza e tudo mais. É juntar isso tudo para promover a saúde de um paciente. E que hora que você decidiu fazer fisioterapia? Foi bem depois. Na verdade, foi por último agora. Eu vim de trás para frente quase. Então, assim, por último eu resolvi finalizar porque era algo que eu já praticava em algumas coisas, mas a acupuntura é minha paixão, de verdade. Desses 22 anos dessa profissão, né, dessa medicina alternativa, a gente pode dizer assim, né? Porque é isso, na prática, né? É uma medicina alternativa. Nós estamos... você notou muita evolução? 20 anos para cá? Mudou muita coisa? Demais. Eu cheguei aqui no começo, eu fiquei às moscas. Então, assim, até as pessoas irem entendendo, até elas começarem a ter um pouco mais de credibilidade. E nesse processo aí começaram a surgir estudos científicos acerca da técnica, tirou um pouco do misticismo que permeava essa técnica. Foi um caminho longo, então hoje está ótimo. Hoje as pessoas têm muito conhecimento e muito discernimento nessa prática. E também agora utilizam da prática, né? Sim, agora a maioria dos profissionais indicam e já sabem o quanto tem valor e o quanto tem comprovação também. Para quem nunca ouviu falar exatamente o que é essa medicina chinesa e no que ela se baseia? Bom, medicina chinesa é um conjunto de práticas e técnicas onde a acupuntura se enquadra, mas tem várias outras. É uma das técnicas. Onde hoje a gente fala muito em epigenética, que é juntar a saúde e a genética da pessoa com o ambiente em que ela vive. Então, a acupuntura, a medicina chinesa já trazia isso há mais de 5.000 anos. Ela tentava promover a saúde através da integração do homem no ambiente em que ele vivia. Então, é praticamente um trabalho da epigenética, homem mais ambiente. E dentro dessa prática, a acupuntura entra que jeito? Ela vai entrar para tentar promover o equilíbrio da saúde daquele paciente. Então, ela nunca trata um sintoma. Você não chega lá com gripe e ela trata a sua gripe. Ela vai entender o que está em desequilíbrio no seu organismo para poder focar naquilo e restabelecer a saúde de volta. Complexo, não? Demais. Então, lá eles não chegam e perguntam o que você sente. Na China, por exemplo, eles olham o seu pulso, a sua língua, que é o método diagnóstico que eles utilizam, e a partir daí eles veem o desequilíbrio que está no seu organismo. Então, eles não ficam presos a sintomas, eles ficam presos ao processo de adoecimento do corpo de verdade. E você aprendeu muito isso? Muito. Hoje, assim, para mim, observar o paciente, ele chegou dentro da sala, eu já começo a observar da hora que ele entra, o jeito que ele conversa, a cor do rosto, o biotipo, tudo isso interfere no que ele sente naquele momento. E no que a gente pode falar, então, que a acupuntura entra como tratamento?
A acupuntura hoje ela era até então utilizada como uma técnica adjuvante a tratamento médico tradicional, o nosso tradicional, que para eles a medicina chinesa é a tradicional, né? E para nós Mas a alternativa. Então assim, a gente utilizava como uma técnica adjuvante. Vamos tratar tal coisa, faz a acupuntura junto para melhorar mais. Hoje não. Hoje já se entende que 90% das doenças têm tratamento e muitas delas a gente trata de forma única somente com a acupuntura. O que, por exemplo? Cefaleia tensional, por exemplo, que é uma dor de cabeça ocasionada por dores musculares. Insônia, às vezes não precisa de uma medicação que vai te causar uma dependência e tudo mais. Trata com acupuntura. Depressão? Depressão, sim, também. A melhora de produção de neurotransmissores, de hormônios responsáveis pelo processo de melhora da felicidade, da alegria de viver e tudo mais. Ansiedade? Então, ansiedade, que é o que a gente mais está tendo hoje em dia. Então, assim, são casos Tem muitos pacientes de ansiedade? Maioria. E como é que é o relato da melhora? Muito grande. Por quê? Porque a ansiedade, ela te faz viver. Suspirar? Porque eu falo que hoje em dia o que está matando as pessoas é o que move elas, né? A ansiedade é o que te faz movimentar, mas ao mesmo tempo é o que tem matado a maioria das pessoas por dentro. Porque... Excesso de futuro. Demais. As pessoas, a vida que a gente leva hoje não é condizente com o ser humano, né? Então, a gente não está conseguindo mais saber o que é importante, a gente busca algo que a gente nem quer adquirir, a verdade é essa. Então, a hora que a gente vê o que é importante de verdade no dia a dia da gente, a gente percebe que a gente está correndo atrás de algo totalmente diferente. E aí a gente adoece. Então, estamos vivendo tempos em que a gente não sabe mais viver aqui e agora. A gente está vivendo lá na frente. Quando uma pessoa chega lá para fazer algum tipo de tratamento, você já conhece, inclusive, esses perfis de sintomas? Sim. Então, tem pessoas, assim, pelo biotipo da pessoa. Pele branca, pele amarelada, pele morena, tendência a ganhar lá para ser atendido, como é que vai ser? A gente vai primeiro pegar um pentagrama chinês baseado em 5 elementos, onde a gente vai tentar enquadrar o Guilherme nesse pentagrama. Então, olhando para você de cara, eu já vou dizer que você tem o elemento madeira muito forte em você, pela cor da pele morena. Deve ser uma pessoa um pouco mais irritadiça, talvez tenha uma dificuldade em dormir bem, tendência a dores de cabeça, problemas digestivos. Agora, a questão, às vezes, do ganhar peso, já tem um elemento terra junto, que é a alteração de forma, é aquela pessoa que gosta muito de doce, que come em excesso, que acumula muito tudo que ela come, o metabolismo mais lento. Então, de cara, eu já falaria que você tem os dois perfis aí. Gente, eu vou jogar o telefone nele. Mas serve, e também a gente, pelo menos o que a gente estuda, é que a comida também seria um escudo ou uma fuga, né? Sim, alimentação. Sim. Aí precisa tratar isso também. Com certeza. Você consegue tratar isso na acupuntura? Demais. Eu sou um caso que tratou a questão da obesidade com acupuntura. Sério? Quando eu tive a minha bebê agora por último, ela está com 3, não é bebê mais, 3 anos. Mas é tão petitico, né? O meu vai fazer 3, eu tô achando que eu tenho nem ainda, né? Pois é, e a minha eu amamentei até 3 anos, então eu não podia tomar nenhuma medicação. E aí, quando eu dei a luz dela, eu estava com 98 quilos. Então, foi um processo de Você emagreceu pra caramba. Foram 28 quilos, exatamente. Foram 28 quilos sem o uso de medicação. Só furando com as agulhas? Só, porque eu precisava de alguma coisa para me ajudar. Mas quem aplicava a técnica em você? Eu mesma. É importante ter alguém para aplicar em você, porque eles falam muito em troca energética entre paciente e terapeuta, mas se não tem naquele momento ali... Se não tem tu? Eu mesma aplicava. E aí foi me ajudando muito a diminuir a compulsão. É isso que eu ia perguntar. O que é que a acupuntura fez para chegar nesse resultado? Acelera o metabolismo, primeiro passo. Segundo, aumenta a saciedade, ela vai te ajudar a fazer a dieta. Ela não vai tirar a fome igual um remédio, mas ela vai te ajudar a olhar para o alimento e não gerar aquela compulsão. Porque o alimento funciona para uma pessoa que tem dificuldade de emagrecer como uma droga. Você olha para ela e fala, não vou comer, a hora que você vê, você está devorando. E aí vem o arrependimento depois. Só que aí é o meio termo. Quando a gente é viciado em droga, em qualquer tipo de droga, a gente tem que tirar aquilo da vida. A comida não pode. Aí você tem que saber o fio da meada, onde você sobrevive e aonde isso passa para o patamar do vício. E a acupuntura te ajuda a ficar mais ou menos nesse processo de conseguir olhar para a comida com mais tranquilidade. Isso me remete à próxima pergunta que eu vou fazer, que fala de equilíbrio. Como o equilíbrio do corpo e da mente se relaciona com a prevenção de doenças? Bom... imagina uma balança, tem 50 quilos de cada lado. Se você pôr 40 de um lado e 60 do outro... ela vai pender para um lado. Vai pender para um lado. Então, não tem como um corpo ser saudável se a mente está doente e vice-versa. Mas se você perguntar para mim qual dos dois você considera mais importante, a mente. A mente é o precursor da grande maioria das doenças. Então, saúde mental é primeiro lugar. Agora, se você tiver com um dos dois em desequilíbrio, não tem como você ter saúde. E o corpo fala? Fala. O corpo sempre fala.
E para os remédios do corpo, é muito mais fácil o tratamento do que para o remédio da cabeça. Com certeza. Não é mesmo? Exatamente. Eu falo uma depressão, por exemplo. Uma pessoa tem uma doença física, ela luta para viver, ela com todas as forças. A depressão, ela luta, entre aspas, para morrer. Ela não quer, às vezes, ela não tem o poder do enfrentamento. E sabota, né? E se sabota. Então, é bem mais complexo. Eu tenho aqui uma outra pergunta. Por que a acupuntura pode ser tão eficaz no alívio da dor e do estresse? Porque quando a gente aplica um ponto de acupuntura, ele está localizado onde tem um conjunto de terminações nervosas, os nervos. E aí, a hora que você põe a agulha, ela tem um efeito direto com o sistema nervoso central. É como se você tomasse um remédio, só que ele não precisa ser metabolizado no seu estômago. Então, não tem... Já é direto o Direto. Você aplicou ali o trajeto do nervo, de toda aquela comunicação neural, ela vai para o sistema nervoso central. No caso da dor, o bloqueio do ponto chega antes do estímulo da dor. É como se fosse uma corrida ali dentro. Tem uma dor nas costas. Se apertou um ponto específico, você liga um botãozinho onde o estímulo da analgesia chega antes da dor. E aí você bloqueia aquela dor. E você acha que é possível, você falava de depressão e ansiedade, essas questões que causam maior desequilíbrio, dá para equilibrar, você falava dos pesos, dá para equilibrar essa mente lá na acupuntura 100%? Depende Ou você acha do paciente. que tem que ser associado à medicação? Muitas das vezes, sim, precisa. Mas aí você consegue identificar? Sim. Porque se a pessoa chega, eu nunca vou tirar uma medicação, isso é do médico. Mas se ela chega lá sem medicação, ela não toma nada, e ela está num grau leve, a gente consegue trabalhar isso daí. Mas agora, senão você também indica, eu acho que você precisa, além da acupuntura, tratamento eu acho que tudo é integrativo, o remédio é maravilhoso, desde que seja bem indicado. E que não vire uma muleta, né? Porque a gente precisa tentar resolver o que adoece a gente. Você costuma dizer menos remédio, mais saúde. Sim. Como que isso funciona na prática? É literalmente a gente não... pesquisar a sua vida, você viu, né? Eu vi. É literalmente a gente não focar no remédio como uma alternativa de vida. Igual eu disse agora, o remédio é importantíssimo, é bom demais, mas ele precisa ser bem indicado. E a gente precisa lembrar que, na maioria das vezes, ele é 10% de um processo de tratamento em qualquer área. O restante é mudança de comportamento. Que mudança de comportamento, por exemplo? Hábitos saudáveis? Sim, alimentação? Vamos pensar numa depressão. O que te adoeceu? A gente investiga isso lá na sessão. Sério? Sim. Às vezes a pessoa pensa assim, mas eu não estou passando por nada, por que eu adoeci? Talvez ela está passando por um processo parecido com algo que ela passou lá atrás e não resolveu. Não necessariamente é de agora, então? Não. Você identifica isso? Sim, muito a gente lá? Conversando, a gente consegue entender, a gente traz para a consciência o que está acontecendo. Por exemplo, uma pessoa perde um ente querido, ela acha que superou aquele luto, mas não, ela guardou ali dentro e está vivendo. Passa um tempo, ela perde da mesma forma, seja um atropelamento, digamos, um cachorrinho, que é muito... Claro, tem gente que ama e tudo, mas é muito menos doloroso que um ente querido, e traumático que um ente querido. Mas ela vai sofrer muito mais porque ela não resolveu o primeiro conflito. Aí esse conflito dobra ali dentro. E aí, às vezes, a depressão vem nessa hora. Você consegue... Então, na verdade, nós vamos para uma sessão de acupuntura, mas você precisa entender, fazer um diagnóstico geral na vida da pessoa. 80% da eficácia do tratamento chama-se avaliação. O restante é o restante. Falar, não, mas são as sessões que vão me sarar. Se avaliar bem o paciente, 80% ali está resolvida a vida dele. Porque você sabe especificamente como é que vai tratar aquilo. Porque às vezes a pessoa, eu ponho o mínimo de agulha no paciente. Às vezes a pessoa põe 30, 40 agulhas, a agulha é um corpo estranho. Então, ao invés de entrar no estado de relaxamento, ele entra no estado de estresse, porque ele vai tentar combater aquele corpo estranho. Então, quanto menos agulha você põe, melhor. Comigo, então. Então, quanto menos agulha, melhor. Por quê? Você vai direcionar o tratamento. Se pôr 40, está parecendo que você está cercando a doença de todo lado e não está sabendo o que você está fazendo. Então, você tem que avaliar para poder direcionar o mínimo possível. E direcionar aquilo que vai ser eficaz. Por exemplo, não adianta nada você mapear os pontos todos. Exatamente. E não adianta eu tratar, por exemplo, a dor de cabeça do Guilherme e a dor de cabeça do outro fulano. Pode ter totalmente diferente o fundamento das duas. Então... E dá para descobrir a causa da dor de cabeça? Sim, no geral, tipo, causa da enxaqueca, por exemplo? Sim, a gente pode entender o que acontece. Se já for diagnosticado como uma enxaqueca, tem N tipos de dores de cabeça, muitos. Chega muito lá? Chega. Então, às vezes a pessoa fala, eu tenho enxaqueca, e a hora que você vê, ela tem uma cefaleia tensional. Começa aquela tensão no ombro, que sobe pela nuca, faz um capacete aqui e aquela cabeça lateja. Isso não é uma enxaqueca, não tem aura, não tem fotofobia, isso é uma cefaleia tensional. Existe um segredo oriental que você gostaria que todo mundo soubesse? Um segredo não, mas eu falo que o oriental, o que ele mais prega, que ele mais tenta viver é focar no seu presente, no seu processo. Então, assim, ele fala, tenta viver o aqui e agora. Você emagreceu demais.
E agora eu tô lembrando disso. Ele fala, o oriental fala, tenta viver o aqui e agora, focado no seu processo, sem distração. Então, não se distraia com o que o outro pensa, o que o outro acha, você está no seu processo, e é ele que você tem que viver. E cada um tem um tempo também, né? Exatamente, é o aqui e agora. Se você ficar focado lá na frente, você não vive nem o aqui, nem o agora e nem o lá na frente. Então, eles falam muito isso. É o tal do mindful, que está na moda hoje em dia, né? Estado de presença, meditação. É o que eles pregam. Isso aqui tira muita presença da gente, né? Total. Isso aí isso aí chama-se ansiedade ambulante. Por quê? Hoje em dia, a gente nesse celular, ninguém tem paciência de ver filme mais, ninguém vê série. Eu acelerei um filme esse dia para trás, mas eu ia dando tudo comigo. Pois é, você tá vendo? Eu fui ver lá no final. Ninguém tem paciência, porque isso aí é dopamina rápida. Isso aí é dopamina rápida. Para uma pessoa, por exemplo, que tem TDAH, diagnosticado, que é a falta da dopamina mesmo, do prazer pela vida, eles têm pouca produção desse neurotransmissor, o celular é uma belezura, porque eles vão procurando prazer ali o tempo inteiro. Só que acaba com a vida dessa pessoa, ele não consegue mais desvincular a vida real da vida virtual. Então, mistura tudo. Mistura tudo. Tem algum caso de paciente ou história que te marcou profundamente? Ah, sim. Sim. Podemos compartilhar? Podemos. Teve um paciente que começamos o tratamento, eu vi que estava um quadro depressivo grande. Na verdade, ele relatava uma ansiedade porque ele dizia não viver no futuro, ele dizia não viver no presente, ele estava sempre pensando no futuro. Só que investigando, a gente percebeu que, na verdade, ele tinha um processo de abuso sexual na infância. Então, ele não estava fugindo, ele não estava vivendo no futuro, ele estava fugindo do passado. Nossa, que forte isso. Ele estava fugindo do passado. E fugindo do passado, o que a gente fala? Passado é o quê? Depressão. Então, ele não tinha ansiedade. Ele estava acelerado no tempo, é porque ele queria fugir daquilo que doía nele. E aí, quando ele me procurou, ele dizia somente que a vontade era de não viver mais. Então, era um processo que ele já pensava em suicídio. E aí, a gente foi trabalhando esses pontos, entendendo ele, trazendo para a consciência. Mas esse abuso estava na inconsciência? Não, ele não sabia que aquilo gerava tanto transtorno ainda para ele. Ele achou que tinha superado, sim. Então? Ele guardou na caixinha ali do esquecimento, trancou com a chave e falou, nisso aqui eu não mexo mais. É difícil mexer, é complicado? Muitas das vezes, sim. Por isso que nessa hora, às vezes, eu peço a ajuda de um outro profissional, um psiquiatra, por exemplo. Tem coisas que você tem que ter cuidado. O psicólogo sempre, isso aí é sempre, precisa. Mas tem coisas que a gente consegue trabalhando ali com ele, desde que ele esteja receptivo para isso. Mas aí é um multiprofissionais acompanhando, né? Integrativo, é o que eu sempre falo. Exatamente, integrativo. Então, assim, ninguém movimenta só acupuntura, não cura ninguém, medicina não cura ninguém, psicólogo não cura ninguém. É uma junção. É o que o paciente precisa. Ninguém ali está melhor que ninguém. Muito bem. O que mais te emociona no seu trabalho? Furar os outros? Adoro. Mas o que mais me emociona é poder cuidar. E cuidar não significa curar. Que às vezes eu olho para o paciente e eu vejo que aquilo que ele tem é crônico, não tem cura. Mas eu olho para ele e falo, por exemplo, um lúpus, uma doença autoimune, eu olho para ele e falo, apesar de tudo que você está passando, eu não vou largar a sua mão. Então, o cuidar, para mim, é o mais emocionante ali dentro. Você falou, mas acho que é bom a gente reforçar. Já houve um momento que você também precisou se cuidar com a medicina que pratica? Além da parte da perda de peso, na fertilidade. Como Sério? eu decidi ter a segunda bebê já mais velha, eu tive 2 abortos e não vim. Eu já tive a Elisa com 41. E aí eu precisei fazer acupuntura para melhorar a fertilidade e conseguir gerar. Tem isso? Tem um ponto da fertilidade? Sim, para homem e mulher. Homem tiver passado por um processo de, sei lá, varicocele, alguma coisa que prejudicou a fertilidade dele, tem vários pontos que a acupuntura pode ajudar. Não sabia. Então, o que mais que a gente tem escondido dessa acupuntura que consegue ajudar, por exemplo? Coisas curiosas. Sei lá, você falou dor de cabeça, você falou da fertilidade. Sim, fertilidade, tratamentos, por exemplo, problemas digestivos, a gastrite. Nossa Senhora, é outra coisa que eu estou usando nesse momento. Porque tá vendo? Você usa do próprio tratamento. Eu uso do próprio tratamento, porque tem me ajudado. Hormônios, para mim, eu tenho muita dificuldade com hormônios. Você consegue reequilibrar o hormônio lá na acupuntura? Seria isso? Alguns deles, sim. Isso é importante falar. Ou alguns outros precisam da medicação. Eu tenho pacientes diabéticos que, de repente, a insulina não consegue resolver o problema dele. Ela fica descompensada direto. A acupuntura ajuda a estabilizar de uma maneira maravilhosa. Sério? Sim. Você tem sucesso no tratamento diabético? Sim, mas aí ele vai continuar utilizando a medicação e a gente vai complementar com a acupuntura. Então, ela não vai substituir de forma nenhuma, mas ela vai complementar. E, às vezes, vai ser a cereja do bolo que precisa para estabilizar quando está descompensado. Eu gosto de fazer antes e depois, eu gosto de fazer testes. Você falou de gripe no começo, tem muito H1N1, Covid por aí. Sim. Também tem
Sim, tratamentos. Na verdade, processos virais, a gente precisa entender que ele tem um ciclo, o vírus tem um ciclo, mas a gente pode amenizar esses sintomas, dependendo da gravidade da doença. Então, na época do Covid, eu tratei muito, Sério? muito. Aí a gente vai tentar, pela medicina chinesa, trabalhar pontos para melhorar o funcionamento, a gente fala energético, mas o energético foi parecendo místico, o funcionamento energético do pulmão, por exemplo. Mas não é místico. A verdade é assim, o que a acupuntura trata? Quando você tem um sintoma, você chegou lá e fala, estou com uma dor no estômago horrorosa, você faz uma endoscopia, não deu gastrite, não deu nada. O que é isso? Significa que você tem um sintoma sem ter a doença alojada. Então, a acupuntura entra, né? Não é nem o emocional, mas você já tem um sintoma. Só não detectou, não ficou fisiológico ainda. Mas já vai ficar. Se você não tratar, vai ficar. Daqui 1 ano você volta a estar com gastrite. Então, a acupuntura entra nessa hora. É como se fosse um tratamento junto com uma prevenção. A gente fala desequilíbrio energético, mas é um desequilíbrio onde você tem um sintoma. Hoje em dia, muitos médicos já tratam dessa forma. Uma pessoa tem todos os sintomas de uma tireoide que não está bacana, seja um hipotiroidismo, mas não dá exames. Eles já começam, às vezes, a suplementar, a tratar com hormônio, porque tem sintoma. Ainda não tem a doença, mas tem o sintoma. E por que isso acontece? Porque primeiro o corpo adoece dessa forma. É como se ele adoecesse aquela parte mais sutil, mais energética mesmo, para depois adoecer o físico. Então, ele vai dando sinais. Ele adoece a emoção, que adoece uma parte mais sutil, que adoece o físico, que aí vira fisiológico. Doença a emoção, a gente fala do quê? Um gatilho que seja, passou por um trauma, alguma coisa, uma situação em que você não conseguiu resolver bem. Você quer dizer que para mim que, por exemplo, tem um problema e ele vai virar um problema do corpo? Seria isso? Sim, isso. Você passa por um trauma emocional, Sim, ele vai virar uma doença? Exatamente. Doenças psicossomáticas, em geral. Grande parte dos tipos de câncer hoje em dia já tem estudos evidenciando que tem fundo emocional envolvido. Você trata paciente oncológico? Sim, mas aí, como é o tratamento de paciente oncológico coadjuvante, há uma quimioterapia, uma radioterapia, tentando diminuir os efeitos colaterais que esses tratamentos causam. Então, a acupuntura ajuda nesse quesito. E na cura também? Na cura é mais complexo da gente falar. Porque aí, como eu disse, a acupuntura tenta entrar antes da pessoa ter, digamos, um câncer. Ela previne, então. Ela poderia te ajudar a não adoecer a mente para não adoecer o corpo. Mas, para tratar um câncer, falar que a acupuntura vai curar um câncer, aí o buraco já está bem mais embaixo. Então, ela entraria mais como um tratamento adjuvante mesmo. Como é que você equilibra a sua vida pessoal e o cuidado com os outros? Você se envolve em muito caso, imagina. Nossa, muito. Tem caso que eu nem vou dormir, vou fazer acupuntura aqui, vou dormir. Muito, mas eu aprendi a lidar um pouco. Eu aprendi que uma coisa que eu sempre faço mentalmente quando um paciente sai do meu consultório é mental, lógico. Levo o que é seu e deixo o que é meu. Porque eu não posso carregar o que é do outro. E se eu carrego... Você tinha dificuldade no começo? Demais. Passava mal, sentia vontade de vomitar, náusea, a pessoa chegava, sentia pesar. E aí eu já aprendi a filtrar. É o processo dela. Você era uma esponja. Isso. Agora você é um filtro. Exatamente. Porque é o processo dela. É ela que vai ter que viver aquele processo dela. Então... Mas então você consegue perceber a energia da pessoa? Total. Ainda consegue perceber? Total. Tem pacientes, antes, também, quando comecei, eu queria curar o mundo, né? Hoje eu já entendo que eu tenho que cuidar. Não curar está muito além da minha possibilidade. Então, como é que a gente cura uma pessoa? Primeiro, claro, né? Permissão de Deus. Segundo, é a pessoa querer. E muitas vezes ela não quer. Muitas vezes ficar na doença gera conforto, porque ali ela vai ser cuidada, tem muita coisa envolvida. Ali ela vai ser olhada. Isso, né? Então, tem pacientes do coitadismo. Isso. O vitimismo é mais confortável do que você partir para o ataque. Então, coitadinho de mim, eu vou deitar nesse sofá. Então, e aí hoje eu não brigo mais com esse paciente. Você já se deparou com pacientes assim? Demais. Você olha para a pessoa, ela está melhorando, aí você fala assim, mas como é que você está? Eu estou péssima. Então, aí você vai avaliar, você vê que ela está bem, mas ela quer viver esse processo. Aí você vai tirar ela dali, ela vai sentir só raiva de você. Então, ela tem um momento que ela vai entender. Muito sério isso. E você tem que deixar a pessoa viver o processo dela, muitas das vezes. Muito sério isso. Até profundo, inclusive, né? O que te faz manter a fé, a leveza e o amor pela profissão? Justamente essa possibilidade de cuidar, hoje sem me envolver tanto, que às vezes ainda acontece, mas principalmente tentar entender que a gente pode ser um canal, um caminho, uma ajuda para a pessoa quando ela está precisando muito e não consegue achar uma outra saída. Então, eu acho isso fantástico, quando a gente tem a possibilidade de ser o ombro amigo que aquela pessoa precisa no momento. Eu sempre preconizo assim, quando eu for tratar uma alma humana, tem até uma frase, um ditadozinho que diz isso, que eu seja somente uma alma humana. Eu olho para o paciente, eu esqueço as técnicas, eu esqueço a teoria, eu olho para ele como uma pessoa que o que ela precisa de mim. E aí o corpo dela sempre vai dizer. Tem uma
eu acompanhando aqui os seus vídeos, o seu trabalho, você tenta deixar a medicina, essa medicina alternativa, vou falar medicina chinesa, mais próxima para as pessoas entenderem, né? Antes era até mais difícil de compreender. Sim. Do jeito que você fala aqui, a gente entende de boa. Que eu tento trazer, aproximar, porque é muito diferente do que a gente vive, né? Então, assim, quando eu comecei a minha pós, o que a gente precisa lá dentro é saber anatomia, fisiologia, enfim, o básico da parte do corpo. O restante é novidade para qualquer um, seja um fisioterapeuta, seja um médico, seja um dentista, ali é novidade para qualquer área, porque nada daquilo é estudado na nossa medicina tradicional. E a auriculoterapia? A auriculoterapia é uma das técnicas da medicina chinesa, assim como a acupuntura. É diferente? Diferente, não é acupuntura. Para que serve? 90% das doenças também a gente trata. O que a orelha é? Um microsistema do corpo. Ela corresponde a todos os pontos do seu corpo. É como se fosse um feto de cabeça para baixo. Aqui está a cabeça, coluna, tá? Então a orelha, você olha para ela, imagina um bebezinho. Você passar a mão na minha cabeça é aqui. Exatamente. E aí, quando você estimula, tem nervos, tem 4 ramos de nervos que passam pela região da orelha, que a hora que você estimula, ele vai ter contato com o seu corpo inteiro. Então, você trata o seu corpo pela orelha. Eu gosto de juntar os dois. Faço acupuntura no consultório, a auriculoterapia como se fosse a tarefinha de casa. Aí o paciente vai e fica com ela. Uma semana. Sair. Uma semana. Você usa o quê? Eu gosto do Stipper, que é uma pastilha de silício, do Apong, que é um que simula agulha. Hoje em dia quase não usa agulha, a agulha é muito desconfortável. Então a gente utiliza semente mostarda, esfera, um monte de outras coisas. Mas, se quiser agulha também, a gente utiliza. Mas é mais desconfortável para o paciente, porque ele vai para casa com aquilo. É atrelado, então? Seria assim? Sim, isso. Que hora que a fisioterapia entra na acupuntura, nem tudo aí? Ou não entra? Entra. Quando eu vou tratar dor, quando eu vou tratar inflamação, uma tendinite, por exemplo, eu já incluo exercício no final da sessão. Vamos trabalhar a mobilidade, melhorar esse funcionamento, seja alongamento, aí eu entro com alguma coisa. Mas se eu ver que vai ser muito mais fisioterapia que acupuntura, eu confesso que eu mando para os meus colegas que eu sei que são competentes para isso, porque eu gosto muito da acupuntura. E tem mais o que lá? Tem gente que vai só para mexer nas orelhas? Ou gente que vai para mexer mais com a acupuntura mesmo? Mais com a acupuntura. E aí a gente faz o combo, né? Aí, se precisa, a gente já coloca na orelha também. Mas a grande maioria é acupuntura. Eu já estou querendo fazer esse treino lá. Aí, ó, consulta, tirar esse trauma. Tô zoadinho. Trauma aí, pois é. Tirar esse trauma. Tô zoadinho. E onde que você está atendendo? Como é que faz? Chama Revita Clínica, é lá na Benjamin Constant, para frente da TB1 ali, de frente para a parte de cima da Santa Lúcia. Entre a loja da Yara Almeida e a Gráfica Rápida. Eu sei. Então é bem facinho ali, bem centralizado. E como é que faz para agendar a consulta lá? Bom, você pode ir pelo link que está no nosso Instagram, né, na nossa página. O Instagram dela é Val S. Moraes com E. Isso. VALS Moraes. E aí você vai lá, Valéria Moraes, acupuntura e medicina chinesa. Exatamente. É porque eu colocava o M, acupuntura. Todo mundo fala isso, a maioria, né? Todo mundo. É acupuntura. Isso, não tem M nem N depois do U. E essa é a tradução do chinês mesmo? Sim, acupuntura acus é agulha e puntura, punturar. Então é simples. punturar com agulhas, E aí tem a maior pergunta, Valéria, dói? Não, tranquilo demais. Tem alguns pontos, quando precisam ser tratados, a sensibilidade pode aumentar um pouquinho, você pode ficar mais sensível ao estímulo, mas é muito tranquilo. A agulha ela tem espessura de um fio de cabelo, não tem medicação na agulha, coisa que as pessoas pensam, tem remédio? Não tem remédio. E é intramuscular, não vai pegar veia, artéria, nenhuma estrutura importante. Tem uma pergunta boa aqui, tem que ter fé para dar certo? Nunca. Tudo que você faz com fé é melhor, com toda a certeza em todos os quesitos da sua vida, mas a acupuntura é comprovada cientificamente. Eu adoro pegar a pessoa que fala, essa é a última alternativa, mas eu não acredito em nada disso. E depois melhora. muda. Então, assim, não precisa ter fé, mas tudo que você faz com fé, com certeza, você vai melhorar mais rápido. Eu vi um tratamento legal que você postou nas redes sociais das sequelas da chikungunya. Sim, porque você trata isso? Exato, porque a chikungunya trouxe uma sequela muito específica, que seria uma forma de artrite. Então, as pessoas ficarem caçador articular, perdurando em crises por mais tempo. E aí, eu comecei a tratar. Então, assim, passou do prazo da chikungunya, persiste a dor, a gente tratava essa possível artrite causada pela doença. E o trem da vela no ouvido, você faz isso? Faço, cone. Como é que chama aquilo? O cone chinês, vela Hope. Você faz isso? Faço. E para que serve isso? Ele serve para melhorar o fluxo energético na região do seu crânio. Então, assim, doenças que eu falo de trato respiratório superior, como a própria sinusite, rinite, dores de cabeça, e dependendo do caso, ela trabalha, ela ajuda bastante, mas também não é acupuntura.
É mais uma técnica da medicina chinesa. Na verdade, ela é mais hindu, né, dos indianos mesmo, do que... Mas você aprendeu a fazer ela? Sim, faço também. E como é que é o resultado dele? Eu gosto de juntar os dois. Se uma pessoa, hoje eu tratei 2 com sinusite, que tá na época, né? E aí... Nossa, dia pra trás ficava muito sinusite. Pois é, então vamos tratar. Gente do céu, eu sentia dor, eu muitos anos que eu sentia sinusite. Exatamente. Uma dor assim, ó. Exatamente. Nossa, então, assim, a gente chora. junta as técnicas. Aí eu trato a acupuntura junto com o cone, na mesma sessão, e o paciente sai muito aliviado. Que aí vai conseguir... A gente fala que, na verdade, é meio que fluidificar aquela secreção que tá parada ali. Aí ele vai expelindo, vai... nariz, tudo, ele vai... Mas aí faz ouvido, então, também. Faz do ouvido para melhorar essa movimentação. Isso. Eu tava vendo aqui 3 coisas que você colocou lá na bio. Alívio da dor, bem-estar e qualidade de vida. Estão atreladas? Tudo, total. Mas né? de trás para frente, né? Qualidade de vida primeiro, bem-estar e depois alívio da dor. Exatamente, ou não? Com certeza. Alívio da dor é a consequência disso? É isso, já aprendeu, tá vendo? Consequência disso tudo. Tô isso aprendendo. mesmo. Isso mesmo. E aí, quando a gente fala de alívio de dor, é dor física, por exemplo. A pessoa chega na dor lombar, lá, você consegue sair. A pessoa sai de lá já melhor? Com certeza. Geralmente, na primeira sessão, a gente brincava... Já vê resultado? Já. A gente brincava lá no nosso curso que a gente tinha que fazer o milagre. Porque a acupuntura já era tão difícil trazer a pessoa naquela época, hoje é mais tranquilo, mas que você tinha que comprar o paciente ali na primeira sessão para ele ver que aquilo funciona. E aí tinha que trazer o milagre da melhora rápida. Mas tem sim melhoras. Depende muito de cada pessoa. Tem pessoa que demora um pouco mais, mas assim, a grande maioria tem uma boa melhora no começo. Já na primeira sessão. E quantas sessões tem que fazer? É uma dúvida recorrente. Eu geralmente recomendo 10 sessões, mas tem pessoas que melhoram antes e tem pessoas que precisam de tratamento para todos. Tem paciente que tem 15 anos que está comigo. Sério? Em qual doença? Lúpus. É uma doença autoimune que ela vem em crises, então a gente tenta manter esse paciente saudável. E aí, no meio desse processo, ele está ótimo, o lúpus está ali adormecido, beleza, mas aí ele tem outras coisas e ele continua tratando. Ah, tive uma gripe aqui, tive um tal ali, nananana, começou a ter crise do lúpus, vamos tratando também. Então, a gente vai mantendo esse paciente bem, qualidade de vida. E você trata bebezinho também, criança pequena? Trato. Aí a gente não utiliza geralmente agulhas, por conta do desconforto que a criança pode vir a ter, né? Mas a gente utiliza sementes de mostarda nos pontos de acupuntura, que é o ponto da criança é muito superficial. Ser bom pra dormir, né? Demais. O ponto da criança é superficial. E aí a gente consegue estimular somente com a sementinha de mostarda. E aí ele vai para casa, laser, então tem outros. Tem algum tipo de caso específico para esse tipo de tratamento ou não? Tipo doença, você fala? Eu falo para criança, por exemplo, dorzinha de barriga, coisa que criança tem. Nossa, dor de barriga, insônia. Você tratou o seu pequenininho? Tratei. Os dois, tratei. Os dois? Os dois. Sua família virou sua cobaia, né? Total. Lá em casa eu chego e tem agulha aí, vamos espetar. É total. É muito, o pessoal gosta muito lá. Muito mesmo. E esse acompanhamento do paciente é semanal? Semanal. Ou mensal, depende? Não, semanal. Geralmente, pelo menos no começo, uma vez por semana, eu quero ver o paciente. Aí ele melhorou, a gente pode passar. Tem casos que 2 vezes na semana. Dor aguda que está em crise, 3 vezes. Não tem necessidade de ser todo dia. Nas costas. Então, está muito sugestionado. Misericórdia. Mandar um grande abraço aqui, pessoal da Alrede. Você que está assistindo esse podcast agora sabe que eu estou conectado com a Alrede o tempo inteiro. Lá em casa, tá todo mundo pendurado na Alrede vendo Disney Plus, vendo HBO Max e também Globoplay. Todas essas plataformas, elas estão juntas no plano da Alrede. Novidade, é 1000 MB de internet e aí você escolhe o stream da sua preferência para maratonar em casa. Então aproveita e contrate um plano da Alrede. Se a sua internet é de outra, muda agora, criatura, porque tem essa chuva e a internet nem balança. Viu? A internet da Alrede é diferenciada. Quero mandar um beijo especial, um carinho todo especial ao pessoal do Coliseu Pizzaria e Choperia, a melhor pizza da cidade, não é? Ah, nossa, maravilhosa. Demais, maravilhosa. Olha, eu gosto muito de pizza 4 queijos. Eu gosto de margarita, então assim... Você já comeu a pizza Coliseu? Não. A pizza Coliseu, ela vem brócolis nela. E aí vem também... Aí vem muito queijo, você gosta de queijo. E vem bacon em cima, uma delícia. É uma mistura, uma delícia. Maravilhoso. Uma delícia. Vou provar. Pizza Coliseu. Tá. Viu? O nome da pizza, é da pizzaria. É dos dois. Coliseu, dos dois. Um abraço, pessoal. Vai pedir outra coisa. Você sabia que você pode comemorar seu aniversário lá? É, criatura. Você pode comemorar o seu aniversário de terça a quinta, acho que é isso. E ainda ganha um petit gâteau, chama a família inteira. Pode lotar o Coliseu que a gente vai atender você muito, mas muito bem, viu? Um abraço para todo mundo lá do Coliseu Pizzaria. Beijo no coração. Agora, se você não quiser pizza, você pode comer espetinho. Da onde? Do espetinho do Zequinha, que é uma delícia. O melhor espetinho, comeu lá? Demais, também. Delícia. Lotado. Que é bom, né? Tem uma porção lá no espetinho do Zequinha que eu adoro.
fígado acebolado com um gilozinho. Pensa no trem gostoso. Você fez cara que você não gosta? Não, giló não. Nem fígado? Não. Não? Não. Você fez cara que não gosta. Mas espetinho você gosta. Mas espetinho eu gosto. Mas que tem uma panelinha lá com uma delícia. Nunca comi a panelinha do Zequinha. Não, também. Vou comer, viu? Panelinha lá no espetinho do Zequinha também é topíssima. Então, você que não sabe, procura aí no Instagram agora, espetinho do Zequinha. Aproveita, entra no Instagram, pede que o pessoal leva para você. Um abraço, Otávio. Um abraço a toda a equipe do espetinho do Zequinha. Lembrando que você atende as pessoas com agendamento. Então, se quiser falar com a Val, você tem que marcar o seu horário, não é isso? Sim, para não esperar, para não... Então, assim, é horário marcado. Entrou em contato, a gente agenda e você vai chegar lá e ser atendido o quanto antes, provavelmente sem espera alguma. E as gravidades? Você tem alguns casos que são mais prioritários? Você precisa atender mais rápido? Sim. Por exemplo, indução ao trabalho de parto. Então, eu atendo muita gestante que não quer, né? Hoje em dia também estão bem nessa questão, ainda bem, né? De voltar para o parto natural, que é o normal do ser humano. Então, assim, eu atendo muita gestante que está no final, não teve ainda sinal de início de trabalho de parto. A acupuntura ajuda a estimular esse trabalho de parto, a iniciar esse trabalho de parto. Então, é um dos casos que eu geralmente dou prioridade no dia. A pessoa precisa, são coisas que não pode passar de hora. Então, é um dos casos que eu atendo bastante. E pós-operatório também, então? Pós-operatório depende para quê? Por exemplo... Mas eu vi, por exemplo, às vezes nem seja pós-operatório, mas cicatrização. Isso eu ia dizer agora. Para melhora da cicatrização, sim. Você faz acupuntura, laser... Você faz laser também? Faço laser também. Você faz tanto? O que você faz? Eu faço um monte de coisa. Então fala. Além da acupuntura, que é o carro-chefe ali dentro, constelação familiar... Reiki, toda essa parte emocional eu gosto muito. Gente, a mãe é completa. Você sai lá, você vai doido lá, você vai sair sarado. Então, assim, a gente tem moxa, que é um bastão de calor com cheiro forte. Que diabo de moxa que é essa, Pois gente? ele tem um cheiro você treinou? Nunca ouvi falar disso, não. Moxa? Moxa é um bastão de artemisia. Artemisia é uma erva. Então, você puxa com charuto, imagina um charutão. Você põe o fogo na ponta dele e você vai esquentando os pontos que precisam para poder tratar. Caraca! Doença respiratória é muito bom, porque geralmente doença respiratória é doença de frio. Então, a gente precisa aquecer aquele organismo. Mas isso é uma técnica nova? É de onde? Não, moxa também é 5 mil anos atrás. É de lá, tudo desse povo. China, Japão, E reiki é de lá também? Também. Reiki, qual que é a diferença do reiki com a constelação? A constelação é uma técnica em que você tenta reposicionar uma pessoa dentro do núcleo familiar dela. O reiki já é uma questão da energização através dos chakras, que são canais de energia que nós temos no corpo. A constelação não, é uma técnica que você vai estar ali totalmente conversando com a pessoa que está constelando, né? O reiki ela vai ficar deitada, em posição das mãos e tal. Constelação não. O que é ocupar um lugar errado na família? Uma pessoa que não está dando certo em nada. A hora que você começa a observar, ela está ocupando um lugar que não é dela. Tipo... Ela está na cadeira do pai, por exemplo. Exato. O filho está na cadeira do pai. Eu atendi uma pessoa um tempo atrás em que eu perguntei como é o relacionamento com seu pai. Você sabe, meu pai é muito safado a vida inteira. O que é um pai safado? A gente sabe, um homem, um relacionamento, um marido, talvez, que não seja tão bacana. Mas um pai safado não tem. Então, essa menina já ocupou o lugar da mãe. Entendeu? Então, ela considera o pai já... Não, mas e como pai? Caraca, mas isso é muito sutil. É tipo assim, é muito difícil de entender. Então. E aí, a gente precisa entender esse processo, porque ali... E tem gente que ocupa o lugar de todo mundo. O super-herói da família, né? Não tem ovelha negra? Ovelha negra é engraçado. As pessoas falam que ovelha negra é aquela pessoa que veio para dar trabalho, né? E não, na verdade, ovelha negra são pessoas que vieram para romper padrões familiares para mudança de comportamento nos próximos. Eles são difíceis, mas eles vieram para... pôr fogo no coreto mesmo, para derrubar tudo que a família fazia, ele vai ser diferente, porque a partir da outra geração já vai começar a ter comportamentos... Isso é bom ou isso é ruim? É bom demais, precisa romper com padrões familiares. A medicina chinesa não considera, por exemplo, falando de padrões familiares, não considera que existem doenças crônicas, ou doenças hereditárias, desculpa, que é de passado. Eu tô falando tem diabetes, não, você doença hereditária, porque seu pai tinha, porque sua mãe tinha. A medicina chinesa não considera que existe doença hereditária. Existem conflitos hereditários que não foram tratados. Então, passa uma emoção de pai para filho, uma sensação de abandono, uma mãe que teve uma gestação em que ela não queria naquele momento e pensou em abortar, mas não abortou. E aquele filho, então, assim, ela vai trazendo um monte de Na Igreja Católica a gente chama de julgo hereditário. É? Uhum. Isso aí, exatamente. Então, não é uma doença hereditária, na verdade, é um conflito que ela não... Julgo hereditário. Aí, bacana, isso aí, verdade. Tem mesmo, lá tem umas técnicas de tratamento para isso, né? Tem, a cor-libertação, aí. Que acontece por meio... a gente acredita que é o Espírito Santo, Sim. que age na pessoa,
Tem casos que as pessoas, elas repousam no Espírito Santo e a cura acontece naquele momento. Tem gente que se lembra do que é e tem gente que é tão interior à cura que não se lembra, mas o processo de cura acontece. É o que a gente faz ali. Exatamente. O que mais você faz? Constelação, reiki? Tem, né? Barra também? Barra de axis. O que é a barra de axis? Barra de axis também são pontos, é desbloqueio de canais neurais em que você cria crenças limitantes ali dentro. Vamos falar sobre dinheiro. Eu não posso enriquecer, não gosto, dinheiro é ruim. Isso, porque a gente aprendeu que ser rico é um defeito. Então, assim, né, como se não fosse... Se você não passou em cima de ninguém, é mérito, né? Lógico, você trabalhou, você tem dinheiro. Mas a gente tem essa mania de achar que riqueza é defeito. O riquinho tem a vida mais fácil. O fulano... Então, são bloqueios que a gente... Aí acaba a riqueza não chegando porque você não tem merecimento. Você não se dá o merecimento disso. Você não se acha merecedor. O tal do dinheiro sujo, a gente fala pra criança, lava a mão que o dinheiro é sujo. Você vai ganhar coisa suja na sua vida? Nunca. Não. Então, você cresce aquela crença, dinheiro é sujo. Gente, é tão sutil, de novo, né? Muito sutil. Que às vezes é uma fase que falou lá quando era criança que reverbera até hoje. Exatamente. Não é isso? De pai falar para a filha assim, você tem 2 oportunidades na vida, ou você nasce rico ou casa come rico. Isso escuto muito. E a pessoa pensa, eu não nasci, não casei e morri pobre. Não tem chance de eu ganhar dinheiro mais. Não vai ganhar. E faz esse desbloqueio? Sim. É desfazer, literalmente. A gente acha muito chique ser parecido com os pais da gente. É uma forma de pertencimento. E aí, quando você vê que aquilo faz mais mal do que bem, a gente começa a romper esses padrões. Deixa eu te falar, mas aí, por exemplo, a pessoa que chega no seu consultório, você vai encaminhar ela para aquele tratamento que é o mais adequado, seria isso? Você faz primeiro uma verificação disso ou não? Porque a pessoa vai lá só direto na acupuntura ou não? Você vê que ela precisa de outros tratamentos? Sim, é engraçado. Boa pergunta. A pessoa geralmente chega já direcionada para o que ela quer. Eu vim fazer isso. Mas eu sugiro, pessoa, fulano, eu acho que você está precisando, às vezes, fazer uma constelação, às vezes você está com uma dor de cabeça aí que não é sua, às vezes você está carregando peso que não é seu, tem isso também? Tem. Vamos constelar. A pessoa não gosta, não quer, não acredita. Beleza, direito dela. Então vamos tratar com a acupuntura. Mas o que é importante ressaltar ali dentro não tem nada de religioso, nada. Constelação, as pessoas acham que nada, aquilo ali, a gente põe os bonequinhos, é só para a pessoa entender o processo que ela está vivendo, é só para trazer clareza, só para ela ter consciência. É como se fosse pedagógico, né? Igual o professor ensinando. Isso, pedagógico. Brinquedo pedagógico. Tanto é que o direito hoje utiliza a constelação familiar em muitos casos para poder contornar problemas de família. Então, o direito utiliza a constelação em algumas formas de abordagem deles. E o reiki também não tem nada de religião? Não. Gente, nós somos energia, não tem como dizer que nós não somos. Vai no frio aí, encosta no seu carro e vê o choque que você leva. Então, nós somos literalmente energia, não tem como dizer que a gente não é. Isso é física, né? Não é nada de religioso. Então, os seus canais de energias, eles vão se esfarelando quando você começa a viver em ambientes que são tóxicos para você. Então, a gente tem que só equilibrar aquilo ali. Muito bom. Gostei, hein? Que aula. Falei que ia ser uma aula, lembra? É mesmo, falou lá no começo. Falei no começo que ia ser uma aula e foi tão rápido, né? Passou rápido. Que é isso? Mas foi bom demais, viu? Eu quero te agradecer, queria que você deixasse o seu recado. Bom, até uma das coisas que a gente conversou antes, assim, perguntando que se eu pudesse dar um conselho de vida, assim, o que eu falaria? Se você quer ter um investimento a longo prazo bom para você, invista em músculos. Você não sabe na sua velhice o quanto isso vai te fazer bem, para você sobreviver bem. Se você quer um investimento a curto prazo, que você todo dia vai ver o efeito daquilo, invista na sua saúde mental. Porque você vai ver diariamente como que é bom você viver em paz com você mesmo, apesar de tudo, dos problemas. E se você juntar os dois, você encontrou o verdadeiro sentido da vida. A curto prazo, a longo prazo e junta os dois. Gente, não esqueça, segue aí a doutora. Ganhou doutora. Valéria. Mas já chama de doutora? Me chama muito, mas eu falo, não, gente, Valéria, não tem nada disso não. Mas é porque a gente acostuma, né? Acostuma. Então a doutora Valéria está aqui comigo. Agradeço a sua presença. Sucesso. Eu que agradeço. Obrigada. Tamo junto, gente. Um grande abraço a todos vocês. Amanhã tem mais. Prosa boa.